Então diga: eu escolho confiar para receber, para enxergar Deus em ação. Agora sim, para receber, confiar para receber o meu galardão. Ainda que o pavor queira me assustar, eu escolho confiar em Deus. Ainda que meu sono queira me deixar, eu escolho confiar. Então diga: porque eu vivo assim, ó, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver, porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver. Sei que Deus comigo está. Assim, ó, e a tempestade passará. Oh, aleluia. Quem vive pela fé. Eu escolho confiar para enxergar Deus em ação. Escolha. Eu escolho confiar para receber o meu galardão. Ainda que o pavor queira me assustar, eu escolho confiar em Deus. Ainda que o meu sono queira me deixar, eu escolho confiar em Deus. Com muita alegria, então declare: porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver. Porque eu vivo somente pela fé. Em Deus confio, haja o que houver. Sei que Deus comigo está. Mal nenhum vai me tocar. E a tempestade que vier passar. Oh, aleluia. Vivo pela fé. Vamos aplaudir o Rei bem forte. Glória a Deus, aleluia. Ele é maravilhoso, amém? Podem sentar, graças a Deus. Nós tivemos uma semana muito abençoada na presença de Deus. Domingo passado nós tivemos aqui o pastor Fernandes Lima, o forrozeiro de Jesus. Foi um culto maravilhoso, lindo na presença de Deus. Agora nós já temos reunião especial marcada novamente, hein, pessoal? Já coloca na agenda, dia 7 de setembro, que é feriado da independência, né? O dia da independência. Nós também vamos proclamar nossa independência aqui. Vai ser às 19 horas, feriado às 19 horas. Aqui na igreja, às 19 horas, vai ser com o ministro Daniel. Vai ser uma bênção. É o nosso pastor lá de Sorocaba. O nosso pastor é usado por Deus na pregação, na oração. E nesse dia, nós vamos fazer a oração pelo Brasil. Nós vamos clamar a Deus, para Deus operar no nosso país, para que Deus opere essa independência, né? Também no nosso país. Vai ser um clamor muito lindo. E coloca no seu coração, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, olhe para mim. Nós precisamos vir nessa reunião. Por duas razões eu vou dizer quais são. Primeiro, nós precisamos de um país abençoado, de um país tranquilo, de um país bem-sucedido. Para quê? Para que nós possamos viver bem. Sim ou não? Sim ou não? Não adianta, cada dia que passa nós percebemos que se nós não nos importarmos com o nosso país, quem sofre?
Quem sofre? E eu estou falando de oração, tá? De busca, de colocar diante de Deus, de clamar mesmo pela nossa nação. Se nós não nos importarmos, quem sofre somos nós. Então nós vamos vir porque nós amamos o nosso país, porque nós amamos a nossa nação. Mas nós vamos vir também para buscar independência. Eu até coloquei no convitinho que eu fiz. Uma pessoa que é dependente de remédio, por exemplo. Uma pessoa que é dependente de empréstimos. Uma pessoa que é dependente, tem alguém na família que é dependente químico, dependente alcoólico, é para buscar essa independência. Uma pessoa que é dependente emocional, ela depende emocional de alguém, ainda por cima a outra pessoa abusa disso, daí a pessoa sofre com isso, ou uma pessoa que já partiu, mas a pessoa ainda está com aquela dependência. Você vai vir para buscar essa independência, porque nós temos que ser dependentes, é só de Deus em nome de Jesus, amém? Então vai ser uma reunião diferente, uma reunião abençoada, já vai orando e colocando no coração. Agora, acima de tudo, eu quero que você assuma um compromisso com Deus e comigo. Olha, a coisa é séria. Com Deus e comigo. 2 compromissos eu quero que você assuma com Deus e comigo. O primeiro compromisso é de estar aqui. Amém? Foi bom, né? Para ser o primeiro amém. E o segundo compromisso é trazer um amigo com você. Lembrando daqueles 4 amigos que levaram o amigo até Jesus, amém? Vai ser muito linda essa reunião e você não vai se arrepender de estar aqui. O ministro Daniel foi lá em Capão Bonito, quando eu estava lá em Capão Bonito, e todo mundo que participou da reunião saiu abençoado, maravilhado e testemunhando, dizendo que bom que eu vim no nome de Jesus. Então, você vai ver que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora vamos para a palavra, que é o mais importante de tudo. Hoje nós vamos falar sobre a entrega de Abraão. Tá gostoso esse estudo sobre a entrega. Vai ser muito lindo para nós. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 22, por favor. Gênesis 22. A entrega de Abraão. E ontem, pessoal, nós fizemos um culto lá na casa da irmã Laodiceia. Foi a primeira da sequência. Qual que vai ser a próxima casa aí? Foi muito gostoso. Pensa num culto animado, alegre. Foi muito gostoso, um culto muito abençoado. Agora a gente está procurando a próxima casa para a gente ir. Qual que vai ser? Pastora, vai ser na minha. Então você fala depois lá com a irmã Laodiceia, fala para a pastora que vai ser na minha casa o próximo culto. Até postei uma foto ontem, só me arrependi de não filmar, porque tinha o quê? Quantas pessoas que a gente estava ontem lá? 13 ou 12? E aí? Contou com a Ayla. A Ayla também é uma pessoa, tá vendo só? Então tá bom. 13 pessoas. Mas, irmãos, estava um barulho tão alto que parecia que tinha umas 30 cantando. Foi ou não foi? Barulho alto, o povo animado, cantando, louvando a Deus. E depois teve coxinha também, teve bolo, né? Porque crente se reuniu, dá comida no final, né? Mas, pastor, a próxima casa é a minha. Então fala com a irmã Laodiceia no final do culto, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus. Mas não precisa ter coxinha, não, é opcional. O importante é ter o louvor, né? Mas cada um levou um pouquinho, não sobrou para a irmã Laodiceia, não. Vamos lá. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E a gente tem que estar com o ouvido sensível, né, pessoal, para ouvir a voz do Senhor, para dizer, eis-me aqui para ele, para se oferecer para ele. A gente precisa treinar o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor. Preste atenção agora, tá bom? Preste toda atenção agora. Tem que estar com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor. Nós não podemos ser meninos na fé, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, e aí a gente anda perdido, Deus não fala comigo, às vezes não é que Deus não fala, Deus está falando, a gente não está ouvindo. Lembra do Samuel, quando era menino ainda, que Deus chamava ele, ele achava que era o Eli? Deus chamava ele achava que era o Eli, ele foi até o Eli entendeu, Samuel, é Deus querendo falar com você. Quando ele falar de novo, diga, eis-me aqui, Senhor. A gente tem que estar com o ouvido sensível e o coração aberto também,
para ouvir a voz de Deus, mas às vezes o nosso querer fala mais alto, a nossa carne fala mais alto. Tem gente que está ouvindo, mas não está dando crédito. Deus fala ao coração da pessoa. Vamos dar um exemplo, igual ontem nós tivemos uma reunião em Sorocaba, tivemos alguns compromissos, aí tinha um culto à noite para fazer. Eu podia ouvir minha carne e falar, não, vou descansar, que amanhã ainda tem culto de manhã, imagine, né? Eu não vou fazer culto agora não. Faz o culto vocês aí, mas isso seria minha carne falando. Eu fui, a gente louvou, cantamos, nos alegramos na presença de Deus e que lindo que foi. Então a nossa carne, ela quer falar mais alto, mas a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não vai ficar gritando com a gente, a voz de Deus é suave, é tranquila. Vai falar calmamente ao nosso coração. Mas é assim, pessoal, como nós também, de tanto falar com uma pessoa e ela não ouvir, a gente vai perdendo a graça de pedir as coisas para aquela pessoa. Bem assim é Deus também. Ele está sempre soando mansinho e tranquilo no nosso coração e a gente sempre optando a nossa vontade, fazendo do nosso jeito, fazendo do nosso querer. Uma hora ele não fala mais, e misericórdia, né? O próprio Abraão desfrutou do silêncio de Deus durante 13 anos. E que coisa terrível não ouvir Deus. Como que não ouve? Como que nós vamos andar nesse mundo sem ouvir o Senhor? Como que nós vamos andar nesse mundo sem a direção do Senhor? Mas nós temos que estar sensíveis. Deus, a gente sabe muito dizer isso. Deus fala comigo, mas eu tenho que ver, eu estou ouvindo, eu estou parando para ouvir a voz de Deus. Estou sendo sensível à voz de Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, né? E Ele vai dirigindo a nossa vida. Aí diz... Versículo 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí Deus vai e pede para o Abraão, o filho dele, a quem ele ama. Desde o início, Deus mostrou para nós, através de Caim e Abel, que o que ele quer de nós, o que é precioso para nós, o que ele quer de nós, o que é especial. Ele não quer qualquer coisa, qualquer momento, qualquer tempo, não, é o que é especial. Caim separou uma oferta para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Abel separou o melhor que ele tinha e ofereceu ao Senhor. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. E aqui Deus pede para Abraão o filho que ele ama. O filho tão esperado, o filho tão desejado, o filho da promessa, mostrando para nós que Deus quer de nós o nosso melhor. Deus não é qualquer um, pessoal. É o Senhor de toda a terra. Ele não deu para nós qualquer coisa. Ele entregou para nós e por nós o seu único filho. Pegou o que de mais especial ele tinha, que era o único filho dele, e deu por nós, por amor de nós. Permitiu que o filho dele sofresse, fosse afligido. Então ele fez o melhor e ele requer de nós o quê? O melhor. Pediu para Abraão o melhor que ele tinha, o filho que ele mais amava, o filho da promessa. E nós não temos que esperar que ninguém aponte o dedo para nós, e nem ninguém deve fazer isso. Mas a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo. Nós estamos falando em agosto, que é o mês da entrega. Eu tenho entregue o meu melhor para Deus. Eu tenho entregue o meu melhor para Deus em todos os sentidos. Eu não estou falando ainda de dízimo e oferta, amém? Estou falando de vida diária, cotidiano. Eu tenho dado o meu melhor para Deus. Eu tenho oferecido o meu melhor para Deus. Essa mensagem não é para você, essa mensagem é para nós. Nós temos dado o nosso melhor para Deus. Ele pediu o melhor, mostrando que ele não quer qualquer coisa, ele não aceita qualquer coisa, porque ele não fez qualquer coisa. O pessoal que ultimamente parou mais disso, né? Mas antigamente era famosa aquela brincadeira do amigo secreto. Quem lembra? Quem já teve um amigo secreto do bom?
Eu tinha um amigo que ele falava, pastor, eu não participo mais dessas coisas, porque eu vou lá, eu escolho o melhor para dar para o meu amigo secreto. Aí, um dia a gente foi, eu era do grupo de jovens dessa época, a gente foi fazer um amigo secreto numa pizzaria. E aí, todo mundo contente, alegre, aí na hora lá de descobrir o amigo secreto dele, o amigo secreto dele deu um cadeado de bicicleta para ele. Ele falou, mas pastor, eu nem tenho uma bicicleta. Eu falei, ele está chamando a existência. Eu falei, ele te ama, rapaz, ele está chamando a existência que você vai ter uma bicicleta. Olha com bons olhos. Eu falei, mas pastor, eu comprei, eu fui lá, eu pensei direitinho no presente que eu ia dar e recebo isso aqui. Mas será que a gente não está dando um cadeado de bicicleta para Deus? Será que nós não somos esse amigo que dá o cadeado de bicicleta? Ele pediu para Abraão, não, eu quero o melhor, Abraão. Eu quero o filho que você ama. Será que nós estamos dispostos a dar o filho que nós amamos? A dar o melhor de nós para o Senhor? O melhor do nosso louvor, se é para louvar, eu vou louvar. Se é para ir para a igreja, eu vou para a igreja. Se é para fazer a vontade dele, eu vou fazer. A obra dele, eu vou fazer. Se é para evangelizar, eu vou fazer. Se é para meditar na palavra dele, eu vou meditar. Eu vou estudar. Eu vou estudar. E hoje em dia está tão fácil estudar a palavra de Deus. Agora com esse negócio de inteligência artificial, você pode usar a inteligência artificial para fazer pesquisa da Bíblia. Você pode usar o Google, fazer pesquisa da Bíblia. Hoje em dia não precisa mais ficar naquele dicionário bíblico lá de antigamente. Com o celular na mão, ali você pode fazer uma pesquisa acerca de alguma coisa da Bíblia e pegar a Bíblia e ir lá e ver os versículos, que você não vai confiar tudo no celular, mas pesquisa lá e corre para a Bíblia. Olha aqui o que a Bíblia diz e tudo. Pega lá uma versão, estuda, ou seja, é o meu melhor, é o meu momento com Deus, o meu melhor para Deus. Então Deus pediu para o Isaac o melhor, ou para o Abraão o melhor. Eu quero o filho que você ama. Porque pegar o que a gente não usa, pegar o que não presta mais, pegar o que está rasgado, é fácil tirar. Lá em casa, quando eu vou fazer a limpa no guarda-roupa das meninas, principalmente a Radão, se eu está maior, eu sempre falo para ela, separa o que você não está usando mais, que está pequeno, mas separa o que está prestando, o que você usaria ainda, porque também não adianta nada pegar um negócio rasgado para dar para uma pessoa. É fácil pegar uma coisa que não presta, pegar uma coisa que está rasgada e falar, tó. Agora imagina quem está recebendo. Toda vez que eu recebo roupa de doação aqui, eu sempre olho antes de doar, porque eu penso na pessoa que está recebendo. E teve casos que eu dei graças a Deus que eu olhei antes, porque o que tinha na sacola, Deus o livre. Aqui chega, as pessoas aprenderam agora, às vezes quando eu não estou aqui na porta, tem gente que chega e coloca atrás do púlpito ali escondido, doação de roupa, de brinquedo e tudo, mas pode perguntar para as meninas que ficam mais aqui comigo, eu sempre abro tudo, olho tudo que tem dentro. Porque senão depois a pessoa vai abrir, vai ver lá coisa rasgada, coisa quebrada. Nossa, olha o que a Igreja da Graça doou. É assim ou não é? Aí sobra para quem? Para a Igreja da Graça. Não, se é para dar, eu vou dar o meu melhor, vou oferecer o meu melhor em nome de Jesus Cristo. Deus requer de nós o nosso melhor, porque Ele deu o melhor dele para nós. Versículo 3. Então, e oferece ali um holocausto sobre uma montanha que outra coisa. Quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus ia mostrar para ele. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O comecinho do versículo diz o quê? Então se levantou Abraão pela manhã. E o que mais, gente? De madrugada. Levantou pela manhã e de madrugada, ou seja, não foi só de manhã, foi cedo. Tem umas versões que diz cedo. Por quê? Porque ele tinha pressa de obedecer. Ele não estava com aquela incógnita, né? Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vai que Deus mude de ideia. Não, Deus falou, então eu vou obedecer, é isso mesmo, e pronto, acabou.
Ele tinha pressa em obedecer. Eu costumo dizer uma coisa muito importante: obediência demorada é desobediência. Não tarde, não demore a obedecer, a ouvir a voz de Deus. Cada dia que nós passamos sem ouvir a voz de Deus, sem dar crédito, sem obedecer, é um dia que nós estamos perdendo. Ele se apressou, ele foi logo mostrando que ele queria fazer o que Deus queria, não o que ele queria, porque nenhum pai quer sacrificar o seu filho. Mas ele estava disposto a fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. E nós temos que colocar no coração, pessoal, aproveitar esses estudos desse mês para nós quebrarmos a nossa carne, para nós vencermos a nós mesmos. Antes do mês acabar, nós vamos marcar de novo outro jejum por nós, pela igreja, pelo país, porque nós precisamos vencer a nossa carne, quebrar a nossa carne. A nossa carne muitas vezes não quer orar, a nossa carne não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, não quer buscar Deus, mas nós temos que nos forçar a obedecer a Deus. Precisamos nos forçar a obedecer a palavra de Deus. As pessoas aí fora se forçam a trabalhar, às vezes vai para o trabalho doente, vai para o trabalho cansado, vai para o trabalho desanimado. A pessoa está fazendo o que ela está se forçando a fazer, porque ela sabe que é uma obrigação dela, mas buscar a Deus também é obrigação nossa. Nós vamos ler daqui a pouco, a Bíblia diz: buscai e me vivei. Não vamos ver daqui a pouco, foi o pão nosso que eu mandei hoje. Buscai e me vivei. Se eu não busco, eu não tenho vida. Se eu não busco, eu não consigo continuar. Se eu não busco, eu não consigo sobreviver aos temporais que se levantam cotidianamente. Não vou conseguir sobreviver. Não vou conseguir prosseguir, não vou conseguir continuar. Então nós temos que buscá-lo logo cedo. Logo cedo Abraão já abriu o coração e foi obedecer à voz de Deus. Nós não podemos tardar em obedecer à voz de Deus, até porque pode ser que não dê tempo mais. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, no versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, quando? Invocai-o enquanto? É por acaso que a Bíblia colocou isso? Buscai ao Senhor enquanto se pode. Se Jesus fez questão, se o Espírito Santo fez questão de colocar isso aqui, pessoal, vai chegar uma hora que não vai adiantar procurar, porque não vai o quê? Porque não vai o quê? Não vai achar. Então, tem coisas que Deus requer de nós, que Deus fala ao nosso coração, que a gente não pode ficar deixando para depois. Ele está dizendo: buscar enquanto se pode achar. Se Deus está falando ao meu coração algo, eu vou obedecer, enquanto eu posso obedecer. Enquanto Ele está falando comigo, depois já era. Depois não dá mais. Buscai, invocai, enquanto Ele está o quê? Ele está perto. Se Ele está falando conosco, então Ele está perto de nós. E nós não podemos desprezar o momento da visitação de Deus na nossa vida, as oportunidades que Ele nos dá. Temos que aproveitar. Então Abraão correu para obedecer. Nós temos que correr para obedecer, pessoal. Quantas pessoas têm um chamado de Deus e não correm para obedecer? Fica colocando as coisas da vida sempre na frente, sempre na frente. Ah, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Até quando nós vamos ficar protelando? Até quando nós vamos ficar deixando para depois? Eu tinha uma irmã lá em Itapeva, que ela era resistente com o negócio de ser obreiro. Não, eu não quero ser obreiro. Não, pastor, eu não nasci para isso, que não sei o quê. E aí o meu esposo, com sabedoria, falou para ela: não, irmã, vem fazer o curso só para a senhora aprender mais de Deus. E aí ela começou a fazer. E começou a fazer. Irmãos, é uma das melhores obreiras que a igreja lá tem hoje. Uma das melhores. E ela fica se perguntando: mas por que eu não aceitei antes o chamado de Deus? A gente fica deixando para depois, fica tardando em ouvir a voz de Deus. Há um plano que Deus colocou no nosso coração, a gente fica com medo.
A gente fica com receio, deixando. Outra coisa, o ser humano tem uma mania de procrastinar, ou seja, deixar para depois. Depois eu faço, depois eu obedeço. Sinceramente, toda vez que eu faço isso, eu esqueço, passa, aquela empolgação passa. Aí quando você vai fazendo, não faz mais sentido. Você já ficou muito empolgado para fazer uma coisa, e aí você pensou, depois eu faço. Aí depois perdeu o sentido? Você perdeu até mas por que eu ia falar? Vou fazer mais não. Não vou fazer mais não. Eu me esforço às vezes para colocar conteúdo na internet. Me esforço. Tem que me esforçar muito. E aí vem aquela vontade, eu vou fazer um vídeo com essa pregação. Aí depois eu faço. Depois eu faço. Aí bate aquele esfriamento no coração. Não vou fazer mais não. É a procrastinação. A gente vai deixando para depois. Depois eu faço isso aqui. Depois eu leio aquele livro. Depois eu faço aquele estudo. Depois eu vou na igreja. Depois eu vou. Não, domingo que vem eu vou. Semana que vem eu vou. Mês que vem. Essa reunião do dia 7, a pessoa está lá em casa dizendo, no dia 7 eu vou. Não, vem hoje à noite. Não espera o dia 7. Para de procrastinar. O Abraão foi logo cedo obedecer à voz de Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos obedecer à voz de Deus cedo. Quanto mais cedo, melhor. Diz aí no versículo 3, que ele levantou cedo e tarará. 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu o lugar de longe. Por quê? Porque Deus não nos deixa perdido. Quando Deus fala ao nosso coração, Ele vai mostrando para nós o caminho que nós temos que seguir. Olha que forte que diz Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha que lindo. Isaías 30, 21. Diz assim, E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para... Vamos ler de novo, pessoal. Isso aqui tocou muito o meu coração. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Ou seja, na hora em que eu obedeço a Deus, Ele vai vir falando ao meu ouvido, ao meu coração, pode ir, esse é o caminho, ande nele, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Como o missionário R.R. Soares, quando disse sim para Deus, Deus mostrou o caminho para ele, pode ir, porque com o meu poder, você vai curar muito mais pessoas e ainda vai levar para onde? Para o céu. Deus mostrou o caminho. Isso aqui é lindo, eu vibrei quando ouvi esse versículo. Ele fala, Ele não deixa a gente perdido, Ele não deixa a gente sem saber o que fazer, não, Ele mostra o caminho. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim no versículo 33. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de... Aleluia! Senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus falou comigo, pastor, mas eu não sei, por isso, por aquilo. Não, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Quando Ele dá a direção, Ele põe paz no nosso coração. Ainda que todo mundo esteja agitado à nossa volta, ainda que todo mundo esteja perturbado à nossa volta, ou querendo nos perturbar, nós temos paz no nosso coração. Quando eu fui casar com meu esposo, fui noivado do meu esposo, a minha própria mãe ouviu uma pessoa falando assim, foram vários casos, mas dentro da igreja, minha mãe estava atrás da minha mãe, naquele dia eu vi que o Espírito de Deus é poderoso na vida da minha mãe, porque conhecendo a minha mãe, a bichinha ia rodar baiano dentro da igreja. Brava do jeito que é, né? Não. Depois ela assiste e fica puxando minha orelha. Por que você fala isso, hein? Uma pessoa, a gente noivando lá no altar, e aí uma pessoa falou bem assim, como que é? Quando uma coisa muito absurda mas bem, uma palavra bem... Não foi, meu Deus, hoje está com a palavra aqui agora, está amarrado isso.
Tem que comer mais peixe. Tem que comer mais peixe, Mar. É quando uma coisa é muito é aberração. A pessoa falou assim, mas que aberração? Por quê? Por que aberração? Só porque o pastor Edvag esqueceu de crescer um pouco mais? Né? Ficou preocupado, né, com outras coisas e esqueceu de crescer. O pessoal diz que é porque lá no Nordeste, ele que brinca, né? Diz que os pais batem na cabeça dos filhos. Quando você crescer, você vai para São Paulo, meu filho. Daí ele não cresce, né? De tanto bater na cabeça assim. Mas quantas vezes, uma vez um colega nosso chegou para minha mãe assim e falou, ela vai casar com ele, mas ele é pequenininho. Mas foram várias coisas. Irmãos, isso nunca me perturbou, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala algo ao nosso coração, Ele traz paz. Ainda que ninguém concorde, ainda que ninguém goste. Teve uma irmã lá em São Paulo que ela me procurou, ela falou, pastora, Deus te abençoe. A senhora está de parabéns. Eu falei, por quê? Porque a senhora não está nem aí para os outros. Minha irmã encontrou o homem da vida dela. Falou para mim que era o homem da vida dela, só não ia casar com ele porque ela era grande e ele era pequeno. Eu falei, então não era o homem da vida dela. Porque se fosse, ela não tinha olhado para isso. Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Graças a Deus, hoje a gente é feliz, é o melhor pai para as minhas filhas, como eu admiro ele, que lindo. Ainda bem que eu guardei a paz de Deus no meu coração e não olhei para nada disso. Mas tem gente que fica seguindo os burburinhos, vai abrir um comércio, mas igual eu falei outro dia aqui, não, mas aqui em Itapetininga isso não vira. Deus colocou no coração para ser um empresário, mas quem sou eu? É para comprar uma casa, é para vender uma casa, para fazer alguma coisa, até para casar mesmo. Poxa vida, se a pessoa, de preferência não, a exigência tem que ser da mesma fé. De preferência, que seja da mesma igreja. Mas fora disso, aí o que você vai ficar? O missionário falou, a pessoa fica escolhendo muito, aí depois, né? Não, tem que ser assim, tem que ser... Tudo bem, tem que ter pelo menos o mínimo do gosto da pessoa, mas tem gente que, pelo amor de Deus, tem que ter cuidado. Deus tem que colocar paz no coração. Se eu tenho paz no coração, Deus não é Deus de confusão. O Abraão viu de longe, porque Deus mostra o caminho. Olha Isaías. Deus mostra o caminho, Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa a gente perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Ele mostra o caminho. De longe o Abraão já viu o monte onde ia acontecer o milagre. Ele mostra de longe. As coisas de Deus não é assim, bagunçado. Não sei, de repente aconteceu isso aqui. Não, Deus já vai mostrando, Deus já vai preparando o nosso coração. Deus vai dando sinais do que Ele está fazendo. Vai nos preparando também para viver aquilo ali que Ele está fazendo. Aí diz mais, versículo 5. E disse Abraão, quem está entendendo, diga graças a Deus. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Você percebe como isso aqui é lindo? Deus pediu para Abraão fazer o quê? Sacrificar o filho dele. Mas aí ele fala para os moços, eu vou ali com meu filho e já eu volto sozinho. Foi assim? Foi assim? Iremos até ali, adoraremos e tornaremos. Pastor, mas Abraão estava doido? Não, ele estava na fé. Que Deus ia fazer um milagre. Ele só não sabia o que era. Você pode não saber o que é que Deus vai fazer, mas você precisa crer, precisa ter certeza, precisa ter convicção que Ele vai fazer algo em nome de Jesus. Não fica tentando adivinhar o que vai ser, só tenha certeza que Ele vai fazer algo no nome de quem? No nome de Jesus. Vai fazer o inesperado, vai fazer o que ninguém nunca imaginou, o que ninguém nunca viu, mas Ele vai fazer. O Abraão não sabia o que Deus ia fazer, mas ele tinha certeza, Deus vai fazer algo. Aí Hebreus explica, né?
O Hebreus explica o que o Abraão pôde ter acreditado. Vai lá, por favor, Hebreus 11, versículo 17. Diz assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para quê, pessoal? Até dos mortos ressuscitar. Versículo 19. E daí também, em figura, o recobrou. Volta no 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, quando Abraão falou, olha, nós iremos ali, adoraremos e voltaremos, ele acreditou que se ele precisasse mesmo sacrificar o filho dele, matar o filho dele, Deus ia ressuscitar o filho dele, mas ele ia voltar com o filho dele. Nós temos que acreditar, pessoal, que Deus tem sempre o melhor para nós. Tem gente que deixa o mundo fazer ela acreditar, deixa a religião fazer ela acreditar que Deus pesa a mão, que Deus só está esperando a oportunidade para se vingar da gente, que Deus está judiando da gente por causa das nossas falhas, dos nossos pecados. Não, de Deus só tem que esperar coisas boas. Para com isso. Ainda que eu esteja me sacrificando de alguma forma, eu estou me sacrificando, ainda que eu estou perdendo alguma coisa, Deus vai fazer algo de bom nisso. Deus não perde nada. Deus não está pesando a mão na minha vida, não. Essa luta se levantou, mas Deus vai tirar algo de bom nisso. O que o José falou no final da vida dele? O mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção. O José tinha essa convicção dentro dele, que aquilo tudo ali, tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, não iria ficar perdido. Deus ia usar de alguma forma. O Abraão creu da mesma forma. Algo de bom vai acontecer no meio de tudo isso. Ele acreditava tanto na bondade de Deus, que ele tinha certeza que algo de bom ia ser tirado dali. Será que a gente anda com essa convicção no nosso coração? Preste bem atenção nisso. Você anda com essa convicção no seu coração? Que ainda que tudo esteja difícil para você agora, Deus vai tirar algo de bom de tudo isso? Deus vai trazer vitória em meio a tudo isso? Porque para o Abraão não estava sendo fácil não, meu irmão. Nós estamos falando aqui de um pai matar o próprio filho. Você acha que é fácil uma coisa dessa? Como também tem situações na nossa vida que não é fácil enfrentar. Não é fácil viver. Mas eu tenho que ter a fé que o Abraão teve de acreditar. Deus vai fazer um milagre no meio de tudo isso. E até chamar a existência. Porque quando ele falou aquilo, na verdade, ele estava chamando o quê? Chamando a existência. Romanos, o Paulo falou isso, Abraão. Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, 17. O que diz aí? Como está escrito... Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. O Abraão agiu como Deus, chamando a existência do que não era como se já fosse. Deus pediu para eu ir lá sacrificar o meu filho, mas eu vou voltar com o meu filho. Então ele já estava chamando a existência. Será que nós fazemos isso? Deixa eu te contar. Nós fazemos muito, mas às vezes fazemos do lado errado. Esses dias eu vi uma pessoa postando e falou assim, né? Frase de brasileiro: acho que vou gripar. Quem nunca falou isso? Ai, acho que eu vou gripar. Acho que eu vou ficar doente. Acho que eu vou ficar ruim. Acho que eu não vou conseguir pagar essa conta. E acho que essa perna vai começar a me dar problema. Acho que essa doença não vai passar. Acho que eu vou ter que tomar remédio o resto da vida. Acho que eu vou ter que gastar dinheiro com isso aqui.
O carro quebra, acho que eu vou ter que gastar com esse carro. Parece um vazamento, acho que eu vou ter que gastar com essa casa. Ao invés de já declarar, né? Não vai dar em nada em nome de quem? Ué, se eu posso falar desse jeito negativo, eu não posso falar positivo também, sim ou não? Posso ir até no médico, mas não vai dar em nada em nome de Jesus Cristo. Aí, pastor, eu fui, o médico falou que tem sim, tem, mas eu já estou curado pelas feridas de quem? De Jesus Cristo, não vai dar em nada, continuo confessando. Nós servimos um Deus que chama a existência das coisas que não são como se já fosse. Chamou Abraão de pai antes dele ser pai. O nome Abraão significa pai de uma multidão de gente. Quem que deu esse nome para ele? Deus. Deus chamou Abraão de um pai de multidão de gente sem ele ter nenhum filho. Deus chamou na existência. O Abraão pegou. Falou, se Deus faz isso, então eu também posso fazer. Chamou a existência. Eu vou lá sacrificar meu filho, não sei como, mas eu vou voltar com esse menino de volta. Chamou a existência. E foi o que aconteceu. Nós temos que aprender, pessoal, a chamar a existência. A pessoa recebe o salário, ela nem tem alegria de receber o salário. Olha para o salário e fala, acho que não vai dar para pagar nada. Aí no final do mês não deu para pagar nada, ainda reclama. Não deu para pagar nada. Mas de quem que é a culpa? Acho que esse mês eu vou ficar devendo. Não, meu Deus, já separei a parte que é do Senhor, está aqui a 10ª parte. Agora, Pai, consagra ao Senhor, é teu, vai dar e vai sobrar. Em nome... Você está enfrentando o inferno fazendo essa declaração em nome de Jesus Cristo. Pai, toda vez que eu vou lá fazer esse exame, dá alteração, o médico passa mais remédio. Eu vou lá, não vai dar alteração, os médicos vão tirar os remédios, em nome de Jesus. Chama a existência. Até para a pessoa que trabalha no comércio, teve uma pessoa que contou esse... Tararé. E Tararé, uma irmã, pegou o envelope da oferta da Santa Ceia. E ela falou, Jesus, a oferta desse envelope vai ser esse item e esse item que eu vou vender aqui no meu mercado. Ela apontou os itens que ela ia vender. Passou a semana, irmão, ninguém chegou nem perto dos itens. Uma semana que ninguém precisou comprar aqueles negócios que ela apontou, ninguém. Domingo lá, eu fazia, nessa época eu tinha bebezinha, então eu fazia o culto de domingo 3h. E os outros horários eu ficava com meu esposo. De manhã e à noite eu ficava com meu esposo. Os horários dos cultos da minha igreja era diferente para a gente poder estar nas duas. E aí, o culto era 3h. 1h ela fechava o mercado, porque o esposo era obreiro, eles iam tomar banho e iam para a igreja. 1h fechava o mercado. Aí, geralmente, quando o pessoal de comércio vai fechar, e assim, a Sandra sabe bem disso, né? Tá fechando e tem gente querendo empurrar a cara para entrar, né? Chega lá no Cofesa, 8:50. Não, só vou pegar uma coisinha. Uhum. Ela já tinha baixado meia porta. Disse que uma pessoa passou bem assim, vou pegar só umas coisinhas. Foi nos 3 itens que ela tinha separado e falado assim, Deus, esse daqui eu vou vender e vou dar de oferta. Mas ela chamou a chamou a existência. Ô pastor, mas dono de mercado não tem uma oferta para dar, precisa disso. Pois é, vai falar com o empresário como ele é ricão, como ele está podendo, né? Ainda mais no nosso país, que é uma bênção em nome de Jesus. Mas aprendeu a colocar fé em ação. Chamar a existência, vou vender isso aqui. Até falei para ela, agora aprende isso, irmã. Fala para Deus. Essa semana eu vou bater essa meta, meu Deus, em nome de Jesus. E creio que Deus vai abençoar o seu mercado. Irmãos, a Bíblia conta todos os segredos. Tem gente que ama ouvir um segredinho, né? Então, é só ir para a Bíblia que você vai ouvir todos os segredos que Deus tem para te contar. Ele chamou a existência, eu vou voltar com esse menino. E voltou para a glória de Deus. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós tivemos vários aprendizados hoje. Ele deu o que ele amava. Ele levantou cedo, ele se apressou em obedecer. Ele viu a direção de longe, porque Deus não é Deus de confusão. Deus mostra, Deus fala o caminho. Ele acreditou que
daquilo que parecia ser difícil, Deus ia fazer um grande milagre. E para fechar, ele chamou a existência do milagre na vida dele. Vamos chamar a existência também em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos nos entregar para Deus, oferecer para Deus o nosso melhor. Quem crê, diga graças a Deus. Agora é aquela hora, hein? Pega lá a lista com todos os nomes da sua família. Perdão. Pega a lista com todos os nomes da sua família, em nome de Jesus. Sidoca, por favor, pega um guardanampinho para mim. Guardanapo, filha? Por favor, querida. Pega a lista com todos os nomes. Luiz, eu esqueci de passar para você, mas eu achei uma música tão bonita. Ed Maura, Minha Família no Altar. Procura aí, por favor. Que música linda, pessoal, que eu achei ontem. Nossa, eu fiquei apaixonada pela música. Ed Maura. Quem conhece essa cantora aí? Eu nem conhecia, nem sei quem é. Vou procurar saber depois. Eu achei linda a letra da música. A gente vai cantar essa música aqui de joelhos. Ed Maura, achou já? Minha Família no Altar, essa mesmo, isso mesmo. A gente vai ouvir essa canção aqui de joelhos, consagrando a nossa família no altar. Todo mundo fez o pedido? Todo mundo fez? Você vai vir bem pertinho do altar aqui, tá bom? Muito obrigada. Bem pertinho do altar, vai ajoelhar. A não ser que você não possa ajoelhar. Pastor, eu não posso ajoelhar agora, estou na fé aqui. Não precisa abusar, não. Aí senta aqui nas primeiras fileiras, tá bom? Fica sentadinho. Mas quem puder ajoelhar, vem em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus Cristo. E coloca a folha aqui em cima do altar, tá bom? A gente vai ficar pelo menos 5 minutinhos de joelho, hein? Eita Deus! Quem não puder, fica sentadinho na primeira fileira. Coloca o papel em cima do altar, tá bom? Isso, se não couber você ajoelhada aqui no altar, você vem, põe o papel e ajoelha mais atrás. Isso. Põe a família aí no altar. Isso. Se não couber você na beirada do altar, ajoelha mais atrás, mas coloca o papel aqui. Isso. Põe o papel com o nome da família no altar. Faz aquela entrega agora, viu? Faz aquela entrega da família. Entrega a sua vida, entrega a sua família ao Senhor. Consagra, faz como Abraão, que creu. Que Deus ia fazer uma grande obra. A nossa vida e a nossa família no teu altar, meu Senhor. A nossa vida e a nossa família no teu altar, Jesus. Consagramos tudo o que temos ao Senhor, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa casa ao Senhor. Não desista do seu lar, não desista da sua casa. Não desista de lutar pela sua casa, pela sua família. A sua família é um projeto do Senhor. Selada com o selo do amor. O inimigo quer nos destruir. O inimigo se levanta para destruir. Contendas e aflições. Levanta contenda, aflição. Mas ele nunca poderá separar. Não vai poder separar. Uma casa que é firmada no altar. Olha aí, ó, a casa que está no altar, o diabo não toca. Aleluia. Eu vou consagra minha família no altar, aos pés do Senhor vou entregar. Eu sei que o milagre, meu Deus, fará. Aleluia. Meu Deus fará. Glória a Deus. Eu só preciso confiar e entregar nas mãos de Deus. Oh, glória a Deus, porque eu sei que Ele cuidará dos meus. Ah, meu Deus, eu creio. Eu vou consagrar minha família no altar, aos pés do Senhor. Eu vou entregar. Eu sei que o milagre, meu Deus, fará.
Eu só preciso confiar e entregar nas mãos de Deus. Pois eu sei que Ele cuidará dos meus. Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai fazer um milagre na sua casa, na sua família. Creia agora, mesmo que você não consiga enxergar. Consiga enxergar. Posso crer que o Senhor está a trabalhar. Trabalhando, e na hora certa acontecerá. Deus vai entrar para transformar todo o meu lar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou consagrar minha família no altar. Glória a Deus, glória a Deus. Aos pés do Senhor eu vou entregar. Vou entregar. Eu sei que o milagre meu Deus fará. Meu Deus fará. Eu só preciso confiar e entregar nas mãos de Deus. Pois eu sei que Ele cuidará dos meus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele está cuidando. Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua casa, da sua família. Se entregue como Abraão se entregou. Se entregue a sua casa como Abraão entregou o seu filho ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, consagre a sua família no altar do Senhor nessa hora. Entregue aqueles que estão dando trabalho, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desviados, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, aqueles que estão na religiosidade, aqueles que estão no engano, na mentira, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na bebida alcoólica, nas drogas, no cigarro, na destruição, aqueles que estão no adultério, aqueles que estão sofrendo nesse mundo, aqueles que estão desiludidos. Entrega no altar, meu irmão, consagra ao Senhor. Deus está cuidando dos seus, aqueles que deixaram a casa, aqueles que viraram as costas para os pais, aqueles que viraram as costas para a família, aqueles que estão magoados, feridos. Entrega a sua família no altar. Faz como Abraão fez com Isaac. Entrega crendo que Deus vai ressuscitar dos mortos. Deus vai ressuscitar dos mortos. Deus vai tirar essa pessoa da morte, da natureza do inferno, da natureza de Satanás. Creia. Abraão creu que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Deus vai ressuscitar dos mortos. A pessoa que está na morte espiritual, a pessoa que está na morte desanimada, ferida, triste, Deus vai ressuscitar dos mortos. Abraão chamou a existência, chama a existência da sua família aqui nessa igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, como em comunhão com o Senhor, andando no caminho do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Pai, num ato de fé, meu Deus, nós consagramos a nossa família no altar. Nós consagramos a nossa família no altar e dizemos: diabo, você perdeu, não toca na nossa casa, não toca na nossa família. De joelhos diante de Deus, nós repreendemos toda ação do inferno, toda ação de Satanás, toda tristeza, toda angústia, todo pavor, toda confusão, toda divisão, toda separação, toda obra do diabo que está nessa casa, nessa família. Demônio dos vícios, vai embora. Espírito da esquizofrenia, vai embora. Da loucura, da bipolaridade, saia, em nome de Jesus Cristo. Demônio da bebedice, demônio da jogatina, demônio que faz essa pessoa gastar dinheiro naquilo que não é pão, desestruturando toda essa família. Demônio da dívida que tem assolado essa família, feito essa família passar necessidade, saia. Espírito da confusão, da frieza que entrou nesse casamento, saia da particularidade, da intimidade desse casal. Saia agora, Satanás, pega tudo que é seu e vai embora, e fora, e sai, em
nome de Jesus Cristo. Consagre a sua família no altar. Fala para Deus, está entregue, está diante do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe, declare: eu abençoo a minha casa. Minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção. Em nome de Jesus Cristo. Vai levantando devagarinho, pode deixar o papel aí no altar. Vai voltando para o seu lugar e vai cantando: eu vou consagrar minha família no altar, aos pés do Senhor vou entregar. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Coloque a sua família no altar. Isso, diga para Ele: eu só preciso confiar e entregar nas mãos de Deus, pois Ele cuidará dos meus. Ele vai cuidar dos seus. Ele vai cuidar da sua casa. Ele vai cuidar da sua família. A bênção dele é maior do que a maldição. Louve a ele. Adore, adore. A bênção dele está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você ouviu a palavra dele, ouviu a voz dele. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Rebalabasuri canta, rebalabassurianda. Rebalabasuri canta, rebalabassuri, balabasherere canta, labassuri. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Tomamos posse da bênção do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em o nome de Jesus Cristo. Diga obrigada, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte para Ele. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém, Jesus. Quem crê nesse ato de fé, diga glória a Deus. Está no altar, hein? No altar Deus pode até ressuscitar dos mortos. No altar Deus pode fazer maravilha, Deus pode fazer um milagre. E quando eu digo ressuscitar dos mortos, é aquela pessoa que está morta no amor, morta para essa vida, desanimado, depressivo, está lá entregue, não quer mais saber de nada, não quer saber de buscar, não quer saber de comunhão. Deus é poderoso para fazer uma obra extraordinária em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus Cristo. Que música bonita, né? Foi um achado ontem, eu estava louvando a Deus lá e encontrei essa canção, falei, poxa vida, veio na hora certa. Depois você ouve mais, a letra da música é muito forte, depois em casa você vê mais em nome de Jesus, tá bom? Pessoal de casa, já fica o convite para domingo que vem, que nós vamos derrubar o gigante. Todo último domingo do mês, nós jogamos a pedra no gigante aqui num ato de fé, crendo na obra divina. E já fica o convite para o dia 7 de setembro, é feriado, não marca nada na sua agenda, a não ser esta reunião às 19 horas, vai ser muito especial no nome de Jesus Cristo, tá bom? Vai ser uma reunião feita com o nosso pastor, que é o nosso ministro aqui de Sorocaba, o ministro Daniel Baiano. Mas de baiano não tem nada, é Daniel Baiano, mas não é baiano, é mineiro, né? Mineiro né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom, pessoal? Não fica de fora. O Luiz colocou durante a live aí os dados, informou os dados para você poder fazer a oferta, para você fazer o seu dízimo, e você pode fazer, tá daí assistindo, não custa nada você enviar o Pix com uma oferta para ajudar essa obra. E aí, para você ajudar aqui a Igreja de Tapetininga, você tem que mandar o comprovante no meu WhatsApp, que também é colocado aí, tá bom? O Pix é o e-mail da igreja, e aí você manda o comprovante no meu WhatsApp aí, que está o número também aparecendo, tá bom? Mas também tem as contas que aparecem aí, você pode ir até o banco e fazer uma oferta, chegando no final de mês na igreja, final de mês a obra de Deus precisa daquele socorro, daquela ajuda, e você vai ser esse instrumento nas mãos de Deus que vai cooperar com essa obra no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Quarta-feira tem culto pela família, sexta-feira libertação, domingo que vem imperdível. Bem lembrado.
Nós temos algo a mais também esse mês. Dia 31 é o último dia do mês. E todo último dia do mês aqui na igreja eu faço o dia da gratidão. E aí eu faço uma reunião cedo. Nesse dia vai ser 8 horas da manhã. Dia 31, na segunda-feira, 8 horas da manhã. Nós vamos nos reunir para dizer obrigado, Senhor. E vai ser muito especial, tá bom? Então vai anotando aí, põe na geladeira os compromissos que você tem com Deus. E Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Fiquem na paz. Glória a Deus. Aos pés do Senhor vou entregar. Eu sei que um milagre o meu Deus fará. Eu só preciso confiar.